Olá, boa noite, gente. Hoje vamos dar início à nossa última aula de literatura, literatura bloco 10. Vamos dar uma olhada aqui na primeira parte. Vamos dar início. Pois bem, hoje a gente vai falar, a gente falou de outros vários livros da literatura, então hoje eu vou dar início aqui um dos livros que eu escrevi, que foi a história de vida de uma pessoa muito especial. E inclusive eu achei interessante trazer esse livro para finalizar essa aula. Diante de muitos escritores que já faleceram, eu resolvi colocar aqui nessa aula, para finalizar, esses escritos que eu fiz em relação à biografia de uma pessoa. Então eu sou o autor da obra, espero que vocês apreciem aí. Então aqui eu como professor, né, aqui uma parte da minha biografia, mas o livro não fala sobre a minha pessoa, o livro vai falar sobre a história de vida de uma outra pessoa. Professor, escritor, historiador, biógrafo e ensaísta, Francisco Carlos Holanda da Silva nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 16 de novembro de 1978. Iniciou seus estudos na Escola de Ensino Fundamental Dr. Aldaci Barbosa, hoje uma escola de ensino médio, onde estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Ao terminar o ensino fundamental, se matriculou na Escola Paulo Benevides, em Messejana, estudando apenas por um ano. Tempos depois, se matricula no SEJA, Centro Educacional de Jovens e Adultos, na qual conseguiu concluir o ensino médio. Realizou sua graduação em História na Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Posteriormente, conseguiu realizar sua especialização em Metodologia do Ensino de História na Universidade Estadual do Ceará, UES. Exerceu magistério nas escolas públicas em Fortaleza por mais de 5 anos. Atualmente continua sua docência como professor de cursinho e escola particular no interior do Ceará, no caso nessa cidade que eu estou atualmente. Aí, principais obras: o ensino de história durante o regime militar no Brasil, em 1964 e 1985. Esse livro é resultado de uma monografia do curso de especialização da UES. Ensaios educacionais para reflexão e prática docente. Esse livro foi de 2017. E o último dos livros que foi concluído, né? 118, O Menino que Sobreviveu às Ruas, que inclusive mandei uma foto do livro para vocês. E esse livro também está sendo vendido na loja virtual, inclusive a Amazon. Aí temos aqui a capa do livro, o livro, né, inclusive. O nome do livro é esse, 118, O Menino que Sobreviveu às Ruas. 118 porque era o nome, era o número que essa criança, que foi dado para essa criança quando ele passou a viver no internato conhecido na época, Santo Antônio do Buraco, também conhecido como Instituto Carneiro de Mendonça. Então as crianças que entravam lá recebiam um número. Então o número desse jovem aqui, que hoje é um homem já de idade, inclusive pai de família, né? Ele ficou conhecido como 118, mas o nome dele é Carlos Cartacho da Silva. Então, um resumo aqui do livro. No primeiro momento, este livro apontará os problemas causados por políticas públicas desajustadas, que ainda não foram capazes de solucionar os graves problemas relacionados
aos menores abandonados nas ruas de pequenas e grandes cidades do Brasil, incluindo também uma análise dos fatores políticos em crise que acabam se corrompendo e não realizando o que deveria ser realmente feito no que diz respeito às questões elementares para a manutenção da dignidade da pessoa humana em todos os sentidos da vida em sociedade. Ou seja, aqui eu faço uma análise dizendo que a questão do morador de rua e da criança que mora na rua, não só a criança como outros moradores de rua, mas no caso aqui a criança, né, ainda é uma realidade muito vigente em grandes capitais, principalmente as grandes capitais. E é uma realidade que podemos dizer que ainda não existe uma política pública que venha de fato tentar resolver esse problema, resolver de uma forma digna, garantindo de fato oportunidade, condições, tratamento psicológico para essas pessoas. Porque diante da realidade, algumas pessoas que vivem na rua são pessoas que estão vivendo situações de problemas psicológicos, outros porque são sem teto, pessoas que desajustadas e que de alguma forma passaram a viver nas ruas, levadas por problemas, ou então pessoas que saíram de uma cidade, foi para outra, de um país que vai para outro e lá não consegue alcançar objetivos e acabam virando morador de rua. Não é o caso aqui desse jovem, né? Mas eu faço essa análise para apontar que ainda é uma realidade no Brasil, a questão do morador de rua e das crianças que vivem na rua, né? E essa realidade a política conhece, né? A política não resolve esse problema, não é por ignorância, por não entender, por não conhecer o fato. É por uma questão de não buscar resolver de fato, né? Porque isso é um caso muito antigo nos países de terceiro mundo, inclusive o Brasil. Então, apontando inclusive que a condição de crianças que perambulam nas ruas das cidades desse país ainda é uma realidade vigente em pleno século XXI, em que estamos vivenciando também o auge de grandes tecnologias e poucas mudanças no sentido de soluções sábias no aspecto social. Então, eu abordo aqui que vivemos uma era de grandes tecnologias, de grandes avanços, né, tecnológicos do século XXI, mas diante do quadro social e humano, no que se diz respeito à humanidade entre as pessoas, e políticas mais humanizadas, a gente ainda não tem isso como algo pleno, no sentido de sanar esses problemas de fato, resolver de fato da melhor forma possível, criar meios, né, métodos que venham a evitar com que as pessoas se tornem mendigos, moradores de ruas, e que fiquem em situações degradantes. Então, nós temos um aspecto muito desenvolvido, isso é inegável, que é a tecnologia. Mas a questão do aspecto social, de uma forma mais sábia, no que se diz respeito para evitar problemas de degradação humana, é algo que ainda não foi de fato resolvido. Não foi dado um foco verdadeiro para essas questões. O foco maior que se percebe é no campo das tecnologias, é no campo da questão econômica, né? Mas no que diz respeito ao ser humano em si, ainda é uma realidade ainda distante de resolver. No que diz respeito à degradação humana, né? Inclusive daqueles que vivem na rua, dependendo de esmolas e de outras questões indignas, que não são dignas. Então, a abordagem central do livro trata-se de um menino que ficou órfão de pai e mãe aos 9 anos de idade, passando a sofrer muitas privações nas ruas, em um orfanato, local que viveu alguns anos de sua vida, mas sempre saindo e retornando quando era trazido de volta pelos funcionários da instituição. O objetivo aqui não é só contar a incrível história de vida de Carlos Cartacho da Silva, mas também demonstrar que em uma sociedade se faz necessário repensar a política de um determinado período a fim de evitar contrastes futuros
Com o passar dos anos, conseguiu adquirir a ajuda de pessoas que lhe apoiaram em sua desenvoltura profissional. Então eu coloco aqui que essa criança, ele foi colocado no orfanato, né? E não conseguiu se adaptar ao orfanato, porque ele foi tirado do seio da sua família, após uma série de acontecimentos dramáticos. E quando ele chega no orfanato, ele não consegue se adaptar. Ele não consegue se adaptar psicologicamente, ele não consegue se adaptar, ele não consegue se adequar. Então ele conseguia, muitas vezes, ter mais vontade de querer sair da instituição do que realmente ficar. Ficou com a mente muito confusa na época, uma criança. Mas com o passar dos anos, ele conseguiu ter apoio de outras pessoas que o apoiou como filho. E a partir daí ele abraçou esse apoio de pessoas que não eram da sua família e passou a ter uma mente mais equilibrada e passou a ter mais conquistas, passou a desenvolver, se profissionalizar. Estudou muito pouco, né? A questão de estudar ele passou a fazer muito tempo depois, já depois de ter uma idade mais avançada. Isso aí talvez vocês vão ver mais na frente, que aqui não está o livro todo. O livro todo aí a pessoa vai ter que comprar, né? Caso queira conhecer de fato esta incrível história. Então, antes de alcançar a sua idade madura, Carlos teve que passar por situações sociais desafiadoras e delicadas. Anos depois, ao sair das ruas, atuou em lutas sociais, realizando reivindicações em defesa dos direitos sociais. Além das dificuldades sofridas nas ruas, suas dificuldades da vida adulta eram o desemprego e a política repressiva da ditadura militar, que reprimia com uma política violenta e antidemocrática qualquer trabalhador que ousasse se organizar e lutar na busca de justiça social. Então, quando esse jovem, o Carlos, lembrando aqui que é o Carlos Cartacho, não é o Carlos Holanda. Carlos Holanda é o autor, o escritor que escreve sobre Carlos Cartacho. Quando ele chega numa idade, ele passou a se envolver também em lutas sociais, em defesa dos trabalhadores, em defesa dos direitos humanos, em defesa de uma condição de melhoria para a classe trabalhadora. E na época, o Brasil estava vivendo uma situação de política de ditadura, ou seja, qualquer pessoa que fosse reivindicar ou criticar o governo era visto como subversivo, pessoas que estavam contra a ordem. Então muitas pessoas que faziam esses protestos foram perseguidos, outros foram barbaramente torturados, presos, mortos e exilados do Brasil, né, daqui do país. É tanto que tinha a frase, ame ou deixe. Isso aconteceu e quando teve o golpe de Estado em 1964, e essa ditadura no Brasil durou até 1985, foram 21 anos de ditadura. Então qualquer trabalhador, estudante, camponeses que se mobilizasse, se organizasse, fizesse qualquer protesto, e muitas vezes até com razão, né, com direitos que eu digo dentro da real necessidade que essas pessoas viviam, desempregados, outros sem condições de nada, e que pretendiam cobrar do governo aquilo que era necessário para as suas condições diárias de sobrevivência, eram taxados de comunistas. O regime comunista foi uma outra política que se instalou na União Soviética em 1917, em Cuba em 1949 na China, inclusive, e também na Revolução Cubana. E também no Vietnã teve outras lutas que defendiam a política de socialismo e comunismo, que na realidade foram regimes que prometiam mudanças sociais, melhoria de vida para a classe trabalhadora, mas que por um lado se transformaram em ditaduras sanguinárias, né? Inclusive perseguindo até os próprios trabalhadores.
Então, aqui no Brasil, a ditadura foi instalada para reprimir esses movimentos. E, claro, muita gente passou a aderir a esses movimentos porque passaram a acreditar nessas mudanças. E também provocado pela situação real da época. Desemprego, fome, carestia, entre outros fatores. Então, muitas dessas pessoas, incluindo jovens, trabalhadores, desempregados, camponeses, acreditavam em tomar o poder no país e construir uma sociedade socialista. Outros defendiam uma sociedade democrática, que é a sociedade que a gente vive hoje, que você pode votar ou não votar, criticar ou não criticar, mas claro que é uma democracia que ainda precisa de passos mais avançados para que a sociedade melhore cada vez mais para todo mundo, né? Então, no passado, quem fazia movimento político, quem fazia críticas ao sistema político, eram perseguidos, eram marginalizados e tratados como pessoas perigosas. Então, o Carlos, né, no caso aqui, o Carlos Cartacho, que foi menino de rua, quando ele sai das ruas, ele tem um apoio de uma família e depois ele passa a entender o que é a vida, a sociedade, o mundo do trabalho, né? Ele passou muito tempo desempregado também. Além de ter vivido os problemas que viveu nas ruas quando era criança, quando ele cresce também ele passa a sofrer muitas privações, né? Desemprego, baixos salários, entre outros fatores. Então ele passa a defender, lutar em defesa não só dos seus direitos, mas também de pessoas semelhantes à sua condição. Então passa a ser uma pessoa que luta em busca da justiça social, dos direitos humanos e etc. E perdeu muitos amigos, né, que lutou em defesa dessa visão de sociedade. Carlos é um exemplar sobrevivente do tempo, com uma bagagem histórica invejável e com uma conduta política destacada, pois agiu com bastante seriedade naquilo que acreditava. Reconhece anos depois que fora vítima de uma sociedade injusta e acarretada de danos sociais. Com tudo isso, o menino pobre e abandonado na infância não acreditava em poder alcançar dias melhores. Não desacreditava, inclusive, em acreditar em dias melhores, em alcançar dias melhores, mesmo vivendo em situações degradantes. Então aqui eu vejo como algo interessante que ele, mesmo sofrendo as piores situações de rua, fome, miséria, né, desprezo, entre outras questões que a gente também percebe nos dias atuais, de pessoas que vivem nessa condição. Mesmo assim, ele não desanimava, ele acreditava que futuramente ele ia conseguir superar tudo isso e dar um salto e ter uma vida mais agradável, né, uma vida mais digna. Isso é interessante porque muitas vezes a gente encontra pessoas que não estão nessa situação e que muitas vezes não valorizam o que tem, às vezes reclamam por qualquer coisa, deixa que tem gente numa situação ainda pior e acreditando superar aquela situação. E às vezes você está numa zona de conforto, minimamente, mas tem ali uma condição, tem onde dormir, tem o que comer, né? Ou pouco ou muito mais tem. E às vezes fica uma pessoa desacreditada, não quer mais saber da vida, não quer mais estudar, não quer mais fazer mais nada, acha que é um derrotado. E isso muitas vezes é parte de uma questão de baixa estima, né? Então aqui o menino Carlos, né, quando foi morador de rua, é perceptível nele que mesmo na situação que ele viveu, ele tinha uma autoestima. Claro que em alguns momentos entrava em crise, né, de desespero, porque quando eu fiz a entrevista com ele para poder escrever o livro, ele inclusive chorou muito em relação às suas memórias, o que ele sofreu nas ruas. Que esse livro é resultado de uma pesquisa, não só com o menino Carlos, né, Cartacho, como também de estudos de campo que eu fui fazer, de pessoas que conheceram ele, que vivenciaram e etc. Então é um exemplo, essa questão de ter uma mente, né, forte, resistente, que não é muito fácil, a gente sabe disso. Cada pessoa tem a sua forma de resistir, dependendo da situação, das circunstâncias.
Quando surge a oportunidade de mudança, abraça com bastante vigor, trabalhando duro e com muita educação. A vida foi amarga com Carlos, mas o menino de ontem que viveu nas ruas de Fortaleza, Ceará, hoje é um senhor de idade, de fala mansa e muito tranquilo. Quem não conhece a sua história, jamais imaginaria que esse homem tenha sofrido tantas injustiças quando criança e hoje possui uma calma e uma cortesia impecável. Eu, presenciei isso, de fato, não só na convivência. E realmente é tudo isso que está sendo dito aqui. É uma pessoa tranquila, educada. E às vezes você encontra pessoas na família que vem do berço, orientada e tudo. E às vezes não é elegante, às vezes é uma pessoa deselegante, não tem certa educação. E ele passou por tudo isso, superou muitas coisas, claro. E é uma pessoa muito educada, gosta muito de ler, estuda muito. É uma pessoa que tem uma visão de mundo muito avançada. Um excelente amigo, pai e muito carinhoso com os filhos, netos e esposa. Nem todos aqueles que viveram sofrimentos no passado conseguem conviver com tranquilidade devido às sequelas vividas outrora, Carlos, em muitos momentos, recorda de sua mãe, pessoa que ele conviveu pouco tempo em sua vida e ainda hoje lembra com muita saudade. É um homem de fibra, muito trabalhador e devoto de boas leituras. Sua avó materna valorizava por demais as literaturas de sua época. Então o Carlos, o Carlos Cartacho, é uma pessoa amigável, respeitador, é considerado sim, de fato, eu vivenciei isso, é um homem muito carinhoso, muito respeitador com os filhos, netos e esposa. E quem não conhece a história dele, como bem foi colocado aqui, não acredita, porque ele parece mais o comportamento dele com uma pessoa que veio de classe média alta, porque no passado ele pertenceu a uma família de condições, mas ele era uma criança. Na sua fase de desenvolvimento da vida de criança até a adolescência, ele não teve acesso a essa vida, essa vida com mais tranquilidade, com mais conforto. Ele não teve. O que ele viveu e o que ele teve foi as ruas e o orfanato, e situações muito delicadas, muito difíceis. Mas é uma pessoa tranquila, calma, E até hoje, uma das questões que faz, inclusive, ele ficar às vezes cabisbaixo, e às vezes um pouco choroso, natural, é claro, é a saudade que ele tem de sua mãe, que ele não conviveu, Ele não teve como conviver, crescer, a vida, desenvolver com a mãe, não teve, porque ela morreu muito jovem. E ele lembra que a sua avó, inclusive, avó materna, era uma mulher que gostava muito de ler, contava muita história para ele, lia muito para ele. E acredito que isso influenciou, a mente dele. Acredito que sim, que isso é comprovado cientificamente. Quando você incentiva, a probabilidade de uma pessoa querer buscar a leitura, quando você incentiva desde criança, é bem maior do que aquelas pessoas que não são tão incentivadas. É claro que tem gente que passa a ser incentivado pela leitura a partir do momento que conhece histórias desse tipo, ou passa a ler obras que se identifica e etc. E claro, já foi comprovado no campo da neurociência que a pessoa que lê mais, ela se torna mais inteligente, ela desenvolve capacidades neurais muito mais avançadas de percepção, porque o cérebro ele é um músculo também, Então se você lê muito, calcula, reflete, analisa, a tendência é ele se desenvolver. E evita vários tipos de doenças, inclusive mal de Parkinson, AVC, entre outros. Porque o cérebro, quando ele é bem trabalhado de uma forma tranquila e saudável, ele se desenvolve cada vez mais. Então, o Carlos Cartacho é um devorador de livros.
É um homem que lê muito, muito culto. O atual Carlos Cartacho da Silva, em um passado nebuloso, passou a viver dificuldades com o empobrecimento da família. Após o falecimento de sua mãe, foi direcionado para um instituto de menores carentes e a partir daí a vida de Carlos se torna algo imprevisível em relação à sua sobrevivência. Ele é a resistência de seu tempo e um sobrevivente de dias difíceis. Essa mesma história se assemelha a tantas outras histórias, claro, que permanecem no anonimato sem vir à luz da história. Ou seja, eu estou aqui analisando, escrevi a história desse senhor, mas é uma história semelhante com tantas outras que estão no anonimato, que muitas pessoas não conhecem, mas que se alguém passar a ver esse livro e ter vivido coisas parecidas, vai perceber que é grandioso, uma pessoa ter conseguido, incrível e muito formidável, a pessoa conseguir passar por uma situação dessa, que é muito difícil, e chegar numa situação onde chegou, de conseguir sobreviver e superar, e chegar numa idade adulta e numa vida mais equilibrada, inclusive financeiramente, construir família e tudo mais. Essa mesma história se assemelha, repetindo, a tantas outras. Muitas estão no anonimato, sem vir à luz da história, ou seja, sem vir para o campo da história, para ser tratado, analisado, discutido, debatido, até mesmo para conhecer esse tipo de acontecimento e diante da realidade política, social, econômica, discutir questões para que situações dessa monta, desse nível, não chegue a acontecer novamente no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Inclusive esse livro também vai ser traduzido para outros idiomas. Além de sobreviver às intempéries das armadilhas urbanas, ou seja, às dificuldades, o menino Carlos procurava encontrar saídas positivas, visando melhorar a sua vida, que não fora nada fácil. Os escritos aqui narrados não se trata de uma ficção, mas de uma realidade concreta e muito complexa para o entendimento de muitos. Então, aqui não é uma ficção, não deixa de ser uma literatura, porque é um documento que foi escrito, está sendo analisado, porque a literatura não é só o campo da ficção, é uma realidade de uma pessoa que de fato viveu, viveu uma realidade de muito sofrimento, e que nós estamos aqui debatendo e relacionando sobre essa pessoa. Então nós temos aqui o capítulo 2, só relembrando que o livro ele tem vários capítulos, Inclusive muita gente já leu o livro, mas eu, para finalizar essa aula, eu coloquei aqui só algumas partes. Capítulo 2. 2.1. Nascimento e o curto período de convivência com os pais e acontecimentos adiante. Carlos Alberto da Costa. Por que Carlos Alberto da Costa? Só lembrando, esse foi o primeiro nome dele, quando ele era de fato da família original, quando era criança. Depois, o nome dele passou a ser Carlos Cartacho da Silva, quando passou a viver com outra família. Então, Carlos Alberto da Costa teve seu nome de origem modificado ainda criança, após o falecimento de sua mãe. Logo, o menino passou a se chamar Carlos Cartacho da Silva. Agora, com um novo registro, nascido na cidade de Fortaleza, Ceará, em 25 de setembro de 1955. Descendente de uma família de proprietários de terras,
Carlos, que anteriormente se chamava Carlos Alberto da Costa, com o falecimento de sua mãe, Maria Madalena da Costa, em 1964, passou a viver sob os cuidados de sua avó materna, episódio que teve pouca duração de vivência. Seu pai biológico se chamava José Monteiro Tomás, apelidado com a alcunha de Cazuza. Então perceberam aí que quando a mãe dele morre, o nome dele é modificado. Ele passa a ser chamado depois de Carlos Cartacho. O Costa é tirado. Isso quando ele passou a viver com um dos seus tios, né? Foi modificado o nome dele. E o pai dele, que é José Monteiro Tomás, inclusive da região de Beberibe, esse cidadão, passou a morar no Mucuripe, conheceu a mãe dele, era conhecido como Cazuza. Devido a problemas na vida desse cidadão, ele abandonou a família. Então Carlos tinha 2 irmãos, de nome Clóvis da Costa e José Fernando da Costa. Clóvis foi um dos irmãos que faleceu ainda criança, e Fernando, com o óbito da mãe, foi adotado por outra família. O Cazuza, seu pai, afasta-se do lar quando Carlos ainda era uma criança. O fato ocorreu devido a alguns problemas ocorridos no bairro do Mucuripe, região em que os seus pais residiam. José Monteiro Tomás se ausentou do lar familiar e nunca mais retornou. A mãe de Carlos, para sobreviver, passa a vender algumas propriedades herdadas de herança de seu pai. Maria Madalena, mãe de Carlos, passa a viver de forma deprimida e com poucas palavras, entrando em um quadro depressivo. Não se alimentava, mas chorava muito e faleceu ainda jovem, aos 27 anos de idade. Então, devido aos problemas, os acontecimentos, a ida do marido, abandonando a família, a saída de casa, e as coisas ficando difíceis, ela foi se deprimindo, começou a vender as coisas, era uma mulher de posse, mas foi perdendo tudo, foi se deprimindo e morreu com 27 anos. E os irmãos de Carlos, inclusive ele não teve contato, o que ficou vivo, que foi doado para uma outra família, que não foi a mesma família que Carlos passou a viver, ele não teve contato com esse menino, não teve mais como ver o irmão até hoje, que é uma das coisas também que ainda mexe muito com ele. Carlos chegou a comentar que as dificuldades passaram a fazer parte de sua vida, já vivendo com sua mãe. Em muitos momentos, Carlos auxiliava os jangadeiros na praia para poder levar um pouco de peixe para casa. Em outros momentos, realizou serviços como flanelinha, limpando carros na praia do Mucuripe, região onde morava com o pai e a mãe. Carlos ressaltou que, mesmo passando necessidades básicas, nunca gostou de pedir nada a ninguém. Preferia realizar algum serviço para ganhar dinheiro do que ter que mendigar o pão. Com a morte de sua mãe, viveu situações que jamais imaginava viver nas ruas da capital cearense. Então, devido às questões relacionadas às finanças, às dificuldades do cotidiano doméstico da família de Carlos, então ele começou aí já a fazer pequenos serviços ainda criança, como flanelinha, ajudando o jangadeiro a empurrar a jangada, para ajudar nas questões de casa. E frisa também que não gostava de mendigar, gostava de fazer serviço e a partir daí receber algum trocado, para se sentir mais digno. Então, em relação ao seu pai, que havia saído de casa, segundo testemunho de um parente, ele estava residindo no estado do Belém do Pará e muitas vezes recordava da família, que ficou em Fortaleza. Esse foi o único noticiário obtido em 1985 por um tio que resolveu partir com o pai de Carlos na época. O tio retornou para o Ceará depois de muitos anos
chegando a falecer em Fortaleza, no bairro das Goiabeiras. O pai de Carlos é natural de Beberibe, cidade do interior do Ceará, localidade em que Carlos passou a ter conhecimento dos seus familiares por parte de pai, anos depois. Ele nunca compreendeu verdadeiramente o motivo que levou os seus familiares por parte de mãe a não dar assistência devida na época de sua infância, período em que mais precisou. Seu avô materno, falecido na época, era Manuel Jesuíno da Costa, antigo donatário das terras que hoje configura o bairro da Vajota. Então Carlos até hoje não compreende o porquê, que a família, inclusive da parte da mãe, não deu assistência, não deu apoio no momento mais necessário da vida dele. Até hoje ele não consegue compreender isso. E ele é parente, de um homem que teve muito poder, muita posse, inclusive as terras que era do Coronel Manuel Jesuíno da Costa, que inclusive tem uma rua na Vajota em homenagem ao Manuel Jesuíno. Todas essas terras pertenciam ao coronel, que naquele tempo o termo coronel era dado a essas pessoas que eram grandes proprietários de terras. E o que ficou para a família, alguns colocaram no mato, outros conseguiram fazer alguma coisa, mas o menino Carlos e seus irmãos, com a morte da sua mãe, falecida, os meninos foram entregues a pessoas distintas, inclusive o irmão dele. Então, o bairro Vajota é hoje conhecido como novo centro da boemia de Fortaleza, por concentrar inúmeros bares e restaurantes das mais variadas nacionalidades. O local vem se consolidando também como centro gastronômico da capital. A história desse centenário, não está documentada em livros, escrituras ou qualquer documentação na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo. Agora está, foi escrito, mas aqui na época não estava. Isso aqui era um recorte que foi pego para citar como exemplo. Então a oralidade da própria população, ou seja, as vivências dos mais antigos, daqueles que conheceram a formação do bairro, é que está dando conta de dizer de que forma a vila começou e de como as primeiras 5 casas de palha foram erguidas pelos primeiros pescadores oriundos da volta da Jurema. O aposentado José Xavier de Souza, 89 anos, nascido e criado na Vajota, é uma das memórias vivas do bairro. Ele conta que a vila se resumia a apenas uma rua de terra, que hoje é uma rua de terra, que hoje é uma das principais vias de referência do local, no caso a Manuel Jesuíno, que justamente carrega o nome do avô do Carlos, que leva o nome do antigo proprietário das terras. A população local antes se resumia apenas em 5 famílias, já há 8.421 habitantes. Os dados foram revelados no último censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Então aqui é um pequeno resumo nessa parte, explicando quem era o bairro Vajota, o fundador, quem foi ele, e até o censo de 2010 o tanto de pessoas que lá existia, que hoje tem muito mais, com certeza. Com o passar dos anos, as terras foram vendidas pelo antigo proprietário Manuel Jesuíno da Costa, através de loteamentos com preços favoráveis na época. A facilidade de pagamento foi um dos meios que permitiu o crescimento expansivo da população local. Em 1912, se consolida de vez a fundação do bairro da Vajota, em memória ao antigo proprietário. E uma das ruas do bairro, na atual região, no Mucuripe, próximo à rua paralela com
cemitério. E a igreja Nossa Senhora da Saúde leva o nome de Manuel Jesuíno, homenagem dos moradores ao antigo donatário. Maria Madalena da Costa, filha de Manuel Jesuíno, possuía uma propriedade na rua São Francisco, na região do bairro Vajota, e próximo à rua Estados Unidos, hoje com o nome de Vigílio Távora. Existia outra propriedade que foi vendida por Maria, mãe de Carlos. Por outro lado, os eventos ocorridos de maneira inesperada promoveram mudanças relevantes na vida de Carlos, pois teve que aprender precocemente a sobreviver sozinho e sem o auxílio de parentes. Todos os acontecimentos anteriores sacudiram a vida do ainda infante Carlos. O que lhe restou foi o orfanato e as ruas. Ou seja, o cara nasceu numa condição, a mãe dele foi perdendo essa condição e ele foi se tornando uma pessoa com dificuldades. E com o falecimento da mãe, né, pode-se dizer assim, com o despedaçar da família devido aos acontecimentos, a vida desse jovem se tornou muito difícil. O que sobrou para ele foi a instituição, né? Na época não era FEBEM, que FEBEM surgiu muito tempo depois, mas era como se fosse. Desculpa aí, gente. Chamava de orfanato. E as ruas, né? Porque lá ele não conseguiu se adaptar. Então seu tio, por parte de mãe, hoje falecido, o designou para uma instituição do Estado, conhecida também pelo nome de Escola de Menor, e popularmente chamada de Santo Antônio do Buraco. Os pais da região amedrontavam seus filhos, considerados teimosos, dizendo que iriam colocá-los na instituição caso não se comportassem como filhos, obedientes aos pais. Carlos tinha apenas 9 anos de idade quando foi levado, sem saber porquê, para uma escola que abrigava meninos de rua e menores infratores. Que na época essa realidade ainda não fazia parte de sua vida de criança, comentou Carlos, que ao chegar no recinto passou dias com medo e chorando muito, e nunca na sua vida tinha visto tanto mato e tantas ondulações, montanhas da região do Maracanaú, que a escola justamente era naquela região, que hoje lá a escola é um presídio, é um quartel, não é mais uma instituição de menor. Permaneceu dias perplexo, sem entender o motivo de estar naquelas condições. Carlos afirmou que nunca tinha visto nada igual. Para ele aquilo era o fim do mundo, na sua visão de criança. Então, gente, foi finalizado aqui, o livro é isso e muito mais, tá certo? Eu considero esse livro, não é porque foi eu que escrevi, mas é uma análise assim, importante fazer. Esse livro ele aborda a questão psicológica, política, social, antropológica e humana, né? Então, não é só um livro de história de uma pessoa, de uma biografia, é um livro que trata sobre um aprendizado, superação de vida e que serve como exemplo, né, para nossas vidas. Então, aqui na questão 1, qual a escola de ensino médio cursou o autor? 2. Quais os livros escritos por Carlos Holanda? Carlos Holanda não é a pessoa que está sendo narrada no livro. O livro é Carlos Cartacho. 3. Do que trata o primeiro momento do livro? 118. O menino que sobreviveu às ruas. 4. Qual a abordagem central do livro? 5. Qual o nome de origem de Carlos Cartacho da Silva? 6. Quem foi Manuel Jesuíno? 7. Comente sobre a história do bairro da Vajota. E 8. Qual instituição Carlos Cartacho foi designado? 9. Qual a idade de Carlos Cartacho quando foi para a instituição? E 10. Quais as impressões de Carlos Cartacho sobre a instituição? Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas o senhor Carlos Cartacho, aí no caso, é o meu pai, certo? E eu, Carlos Holanda, o Holanda por parte da minha mãe, Silva por parte dele, né? Eu fui criado, né,
muita dificuldade também, mas estudando muito, vendo sempre a visão lá na frente, me inspirando nele também, claro. E eu falava um dia me formar, virar historiador, e eu ia contar a sua história, eu ia escrever. Isso há muitos anos atrás. E pessoas até duvidaram, né, desse projeto. E hoje o projeto está aí para o Brasil, para o mundo, para os alunos. É uma realidade. Inclusive, o livro, ele está no mundo, porque se está na internet, está no mundo, para todo mundo ler, se inspirar, né? E se engrandecer também, e se emocionar. Gente, valeu. Essa foi a nossa última aula. Aí vou ter que pegar o restante das atividades de pessoas que estão atrasadas, e inclusive essa, para a gente poder fechar, entregar para o CPA e vocês receberem a nota de vocês. Um forte abraço.